Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, no seu estúdio móvel novamente, né, João? Estamos com papéis invertidos já, segunda semana seguida. Pois é, eu tô em casa, né? E eu no meu carro, voltando outra vez de Jerusalém. Isso aí, a Cidade Santa. Isso aí, João voltando. Estive em Jerusalém hoje de manhã também. João, agora, mas eu tenho que fazer aquela pergunta de sempre. Tá muito quente na estrada, cara? O ar-condicionado tá ligado aqui, a estrada tá de boa, mas, cara, que calor, filha da mãe que fez Pois hoje, é. cara. E sabe, Hoje foi o auge sabe, da onda de calor que mas estacionou vai aqui em cima piorar. da gente. Vai ficar Vai 6 piorar a dias. semana que Começou vem, né? ontem, não, hoje é o pior dia, pelo que parece. Eu não sei, né, porque em geral você consegue ver a previsão do tempo por 6 dias, né, no aplicativo lá do Google. E os 6 dias estão com temperatura muito alta, mas hoje está o pior. Eu tenho um grupo que estava na região do Mar Morto, que eu trabalho com turismo, para quem não sabe, e eu tenho um grupo que estava lá, e lá a máxima foi... Falei, caraca, ninguém tá ferrado lá. Pois é, eu tava vendo, cara, que a partir, mais ou menos na segunda-feira, vai ser mais quente ainda, cara. Segunda-feira aqui, de acordo com a aplicativo, 38 graus, mano. Vai ser aquele... Vai ser uma mavarilha. Liga o ar-condicionado e não sai mais, né, cara? Enfim, vai esquentar, vai esquentar. Bom, vamos passar para o nosso primeiro bloco, porque realmente, não sei, o clima vai continuar esquentando, mas as coisas continuam já fervendo na sociedade e na política israelense aqui nesse último período. Bom, gente, primeira notícia aí do nosso podcast é o governo começa a semana com mais uma vez mais ataques à Procuradora-Geral do Estado. A pessoa responsável por ajudar o governo, vamos dizer assim, né? Era aquela que, quando o governo quer aprovar uma lei, quer tomar uma medida que ela vai contra a legislação do país, a procuradora simplesmente fala, vai contra. Se essa lei chegar no Supremo Tribunal de Justiça, é possível que o Supremo Tribunal de Justiça vete essa legislação. Mas o governo acha que o papel dela é simplesmente ser oposição e começa a semana atacando mais uma vez a Galit Barbie Miara. E aí, João, é uma política sem fim para tentar deslegitimizar a Procuradora-Geral do Estado, né? Pois é, eu gosto de chamar pela tradução literal, né, que é conselheira jurídica do governo, porque um dia a gente tem que chamar o Marcelão aqui no podcast para poder explicar para a gente o que faz cada um desses cargos exatamente, né? Que a gente tem aqui o Mevaquer Amediná, que é o crítico do Estado, aí você tem o conselheiro jurídico da Knesset, do governo, de cada ministério, enfim. E, sem dúvidas, ela tem o cargo mais importante, que é a conselheira jurídica do governo, e, enfim, qualquer decisão do governo, ela tem que dar um parecer legal, né? E ela pode dar parecer legal, enfim, também sem ser consultada, né? No caso, a gente diz que é uma mulher, né? A Galit Barav Miara, enfim, e ela também tem a tarefa, né? Ela é a procuradora-geral, como você disse, né? Em hebraico é tipo Tovat Klalit, que é o nome, que é como se fosse a processadora-geral, que é quem pode incriminar, por exemplo, um membro do governo e torná-lo réu na justiça, né? Quem fez isso, no caso, foi o anterior dela, com o Netanyahu, né? O Avihai Mandelblit, que agora todo mundo se refere a ele como professor Avihai Mandelblit, né? Professor é um dos títulos de quem tem é uma das denominações para se dar aqui em Israel para quem tem título de doutorado, né? E o Avihai Mandelblit, ele foi quem tornou o Netanyahu réu na justiça, que foi indicado pelo próprio Netanyahu para o cargo, diga-se de passagem. Mas, enfim, a Galit Barav Miara, ela também já se manifestou contra a reforma judicial, né? E ela foi nomeada no anterior, pelo governo de mudança. E, obviamente, que o governo atual não gosta muito dela, ainda que em Israel não existe a tradição de você aparelhar esse cargo. O Netanyahu tentou fazer isso com o Mandelblit. O Mandelblit tinha sido secretário-geral do Likud antes de ser conselheiro jurídico do governo. Então o Netanyahu achou que estava botando um cara chapa branca ali, e ele foi durante um tempo, né? Ele realmente não processava o governo, dava pareceres positivos, e é um sujeito também religioso, né? de direita. E ele, enfim, na questão da corrupção do Netanyahu é que ele mais ou menos rompeu o paradigma ali. Ele falou, não dá para não acusar o Netanyahu com as evidências que eu tenho aqui. Em 3 das 4 pastas ele acusou. Mas, enfim, vamos voltar para a polêmica da semana. Tem elementos no governo, eu diria que muitos deles, que estão loucos para demitir a conselheira jurídica do governo. Só que isso é muito difícil de acontecer, porque para que eles demitam a conselheira jurídica do governo, eles precisam de uma razão, né? Eles podem demitir, e aí a Suprema Corte pode virar e perguntar por quê.
E se eles tiverem uma razão bastante razoável para isso, a Suprema Corte proíbe a demissão dela. Como assim? Ela foi nomeada, ela tem um mandato a cumprir. Não é assim, você não pode demitir do nada. Né? E o governo vai dizer, porque ela está fazendo muitas determinações, está emitindo muitas determinações contrárias à política oficial do governo. É para isso que ela está, né? É para dar o parecer jurídico dela. E ela incomoda o governo bastante, realmente. Ela incomoda. Por exemplo, ela incomodou o Netanyahu, e a gente vai voltar nesse tópico daqui a pouquinho, quando ela proibiu o primeiro-ministro de participar de qualquer decisão relacionada à reforma judicial por conflito de interesses. No caso, Netanyahu é réu na justiça, e ele participar de um projeto de reforma judicial é, um claro, conflito de interesse. Ele pode, enfim, alterar a composição de nomeação de juízes. Né? E quando você altera essa composição, você pode decidir quais vão ser os juízes que podem ir para a Suprema Corte. E aí você pode, enfim, politizar a nomeação de juízes, e os juízes que estão julgando o caso Netanyahu, eles podem virar, de repente, juízes da Suprema Corte, ou ser promovidos enfim, a áreas mais importantes, a varas mais importantes, etc. Então, enfim, se você politiza a nomeação de juízes, claramente você pode ajudar o Netanyahu enfim, com uma nomeação específica, né? E ela disse, não, o Netanyahu não pode participar disso, por claro, conflito de interesse. O governo pode promover uma reforma, mas o Netanyahu não pode ser partícipe desse processo. E eles estavam... A quantidade de postagens nas redes sociais, de discursos contrários a ela, é um negócio impressionante. Impressionante. Enfim, por quê? Porque ela está fazendo o seu trabalho, que é emitir pareceres contrários à opinião do governo em algumas situações. O governo é obrigado a consultar a conselheira jurídica do governo, né? E determinados ministérios, determinadas comissões, eles têm os seus próprios conselheiros jurídicos também. Então, às vezes, estão em pé de guerra com a comissão. Por exemplo, o conselheiro jurídico do Ministério da Justiça, ele está em pé de guerra com a Comissão de Constituição e Justiça. Porque a Comissão de Constituição e Justiça está querendo promover uma reforma, enfim, escrevendo projetos de lei, né, porque os propostas de lei têm que passar pela comissão, e a comissão, supostamente, né, ela tem que consultar profissionais, ela tem que escrever projetos de lei que são razoáveis, e eles não escutam ninguém. Né? E aí o conselheiro jurídico do Ministério da Justiça, ele já deu umas duras no Simcha Rothman, que é o deputado que é o presidente dessa comissão, e o Simcha Rothman simplesmente cala essa pessoa, né? Não quer escutar. Você não me atrapalha aqui. Né? Quando for a função do cara, é justamente essa. Meu amigo, eu tô aqui para isso. Tipo, essa é o poder judiciário colocando, enfim, usando da sua samhut, como se diz assim em português. Também samhut pode ser soberania, mas essa autoridade, digamos assim, né? Função. Essa função no caso, mas acho que o tempo eu queria mais autoridade e, enfim, dizendo que pode e que não pode. E no caso da conselheira jurídica do governo, a opinião dela, a visão dela jurídica é lei. Ela tem que valer como lei. Ela só pode ser cancelada pela Suprema Corte. Ou seja, se o governo quer tomar uma decisão, a conselheira jurídica do governo é escutada, né, como deve ser, e ela emite um parecer contrário à decisão do governo, somente a Suprema Corte pode cancelar esse parecer dela. Então, o governo tem que apelar para a Suprema Corte e a Suprema Corte tem que cancelar essa decisão da procuradora jurídica do governo, dessa conselheira jurídica do governo. E isso enlouquece o ministro da Justiça, o Yariv Levin. Ele diz, é uma pessoa só com muitos poderes que pode, enfim, que pode fazer o que ela quiser. Só que não é o que ela pode fazer o que ela quiser. Ela está impedindo o governo de fazer o que ele quiser. Porque ela não toma decisões. Ela não manda o governo tomar uma atitude ou outra. Ela simplesmente pode proibir o governo de tomar atitudes se o parecer dela foi que tal decisão, tal política do governo pública é ilegal, afronta princípios legais do Estado. O que me parece totalmente razoável. Mas é uma pessoa só, enfim, mas é uma pessoa que tem que ser muito bem escolhida. Né? O próprio governo escolhe quem é essa pessoa, mas foi o governo anterior. Beleza. Então você prova que ela está atuando de maneira política e você consegue demitir. Mas você não pode, mas aí, enfim, a Suprema Corte vai ter que aceitar essa demissão, né? E eu acho que esse governo não tem muitas provas para dar de que ela está atuando de maneira política. Até porque ela, diga-se de passagem, não tem aspirações maiores do que essa para entrar para a Suprema Corte. Ela terminaria em 66 e para você entrar para a Suprema Corte você tem a aposentadoria compulsória aos 70. Então ela não está esperando ser indicada para a Suprema Corte, ela não tem idade para isso. Ela não tem aspirações políticas. Ela não tem que agradar ninguém nem desagradar ninguém para isso. Ela está fazendo o trabalho dela de maneira independente. Você pode concordar, você pode discordar, para isso é a Suprema Corte, para você apelar quando você não concorda. O governo não gosta disso, o governo não gosta dela, não gosta da Suprema Corte, não gosta de restrições às suas decisões. O governo não quer um poder judiciário forte, autônomo
com autoridade e soberano. E esse é o problema que a gente tem agora em Israel. É isso. Suas duas frases finais resumem basicamente tudo. O governo quer ser um governo sem limites, um governo sem fronteiras, né? Como muitas das coisas que acontecem aqui com o próprio país, né? Sem fronteiras. Bom, já que a gente está indo seguindo nessa linha aí de ataque ao poder judiciário, destruição, deslegitimização do poder judiciário, continuamos com a tentativa do governo de avançar aí com o seu golpe do judiciário. Essa semana, como comentamos aí no episódio passado, o governo colocou em votação e aprovou, em primeira votação, inclusive, a lei, a cláusula de razoabilidade, né, que faz aí com que um elemento do sistema judiciário que tem como... É um elemento bem subjetivo, né, mas que tem como objetivo aí colocar uma discussão de razoabilidade em determinados casos que estão sendo julgados, em determinadas decisões, né, o governo quer simplesmente acabar com essa possibilidade, tirando aí um poder do sistema judiciário. João, foi aprovado em primeira votação, isso significa que para ser aprovado em segunda e em terceira votação, para que vire lei oficialmente, o governo não terá muitas dificuldades, basta querer, e as pessoas foram para as ruas, milhares de pessoas para as ruas, na terça-feira pelo país afora, inclusive a votação foi na segunda-feira de madrugada, milhares de pessoas nas ruas na terça-feira, o país inteiro foi parado, assim, com pessoas fechando estradas e fechando o aeroporto. O aeroporto ficou fechado, né? Mas assim, milhares de pessoas foram para o aeroporto e fizeram manifestação por lá, de noite em Tel Aviv, em outros cantos do país. O pessoal foi para a rua, os reservistas, mais uma vez, principalmente o pessoal aí da Força Aérea, falou que vai parar de servir no seu serviço voluntário, né? Não é mais o serviço obrigatório, mas o serviço voluntário. E agora, João, qual será o próximo passo do governo para avançar com esse golpe do judiciário? Primeiro, a gente tem que ver se esse passo ele vai ser concretizado ou não, né? O governo, no caso a coalizão, a Comissão de Constituição e Justiça do Simcha Rothman, na verdade lançou para aprovação o pior texto possível para a cláusula de razoabilidade. A cláusula de razoabilidade, ela obedece ao princípio do bom senso. Ele é comum, enfim, no sistema judiciário de vários países do mundo. Essa é uma herança do direito britânico. Em Israel, vale lembrar que os britânicos eles governaram a Palestina de 1920, né, até quando foi promulgado o mandato britânico, até 1948, quando eles se retiraram e o Ben-Gurion declarou o Estado de Israel, e o Egito e a Cisjordânia e a Jordânia conquistaram a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, a gente tem aqui uma herança em diversos aspectos, né? O direito talvez seja uma das principais britânicas, né? E a cláusula da razoabilidade ela é uma inspiração do direito britânico, mas ela não é estranha ao sistema jurídico de muitos países, não é estranha ao Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que você atender os limites do bom senso. A última vez que a cláusula da razoabilidade foi evocada pela Suprema Corte, por exemplo, foi para impedir a nomeação do Aryeh Deri como ministro, depois de ele ter feito um acordo com a Justiça, no qual ele abandonaria a vida pública. E ele não só se candidatou como líder do partido para as eleições, como queria assumir 2 ministérios. E aí a Suprema Corte diz, não, isso não é razoável. Está saindo dos limites de bom senso, a gente não pode permitir uma situação dessa, e obrigaram o Netanyahu a demiti-lo do cargo de ministro da Saúde e do Interior, que ele acumulava 2 ministérios. E no acordo de coalizão ele ainda deveria assumir o Ministério das Finanças a partir do 3º ano do governo. Okay? Então, nesses casos é usado bom senso. Mas não são só nesses casos. A cláusula do bom senso, da razoabilidade, ela pode ser usada em diversos aspectos. Quando você tem uma decisão que ela é absurda, que ela pode ser do governo, ela pode ser de uma prefeitura, ou ela pode não ter a ver com uma decisão de nenhuma esfera de autoridade do Poder Executivo. E a Suprema Corte ela pode invocar, outros tribunais também podem, as decisões mais polêmicas são as da própria Suprema Corte. Né? E, por exemplo, por que a cláusula de razoabilidade é importante? Vamos supor que amanhã a gente tenha um conflito com os palestinos, como tem todos os dias praticamente aqui. Tem uma guerra interna ali. E aí um comandante do exército, ele vai e ordena que os soldados destruam uma aldeia palestina e matem os inocentes lá. Seja uma ordem do exército. Hoje em dia, o comandante do exército, enfim, ele é obrigado a prestar contas à justiça do país.
E se uma coisa dessa acontecer, vai ter investigação, né? E se o Exército não quiser fazer uma investigação, a Suprema Corte pode obrigar o Exército a fazer uma investigação sobre um caso que aconteceu. E isso, por exemplo, é o argumento que Israel dá para o resto do mundo, para quando acusam Israel de crimes de guerra, eles falam, não, a gente tem aqui um poder judiciário independente que pode evocar a determinados princípios para poder investigar ações do Exército. Né? Caso essa lei seja cancelada, porque o texto é cancelar a lei, não é adaptar, não é reduzir a cláusula de razoabilidade, é cancelar, é proibir o seu uso, é acabar com o conceito. Alguns juristas dizem achar outras brechas para poder tomar esse tipo de decisão. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. É verdade que, enfim, isso não é exatamente que acaba com a democracia israelense, mas isso é um primeiro passo, ou o terceiro passo, no caso, né, para você começar a destruir a democracia israelense, que é você ir minando a soberania, a autoridade do poder judiciário, do menor, né, das questões menores para as maiores. Primeiro você elimina o que não é essencial para uma democracia, até você ir eliminando o que não é essencial, mas afeta muito, até você ir para o essencial. E parte dos pilotos reservistas voluntários da Força Aérea, eles estão entendendo que amanhã eles podem ser condenados por crimes de guerra, né? Porque o resto do mundo pode falar assim, olha só, vocês cancelaram aí a cláusula do bom senso, da razoabilidade, como é que a gente tem alguma garantia de que a Suprema Corte de Israel vai poder obrigar uma investigação sobre uma ação do Exército, né? Como é que a gente vai ter essa garantia? Isso que, obviamente, que já é questionado, né? Porque é um sistema judiciário interno de Israel que investiga o próprio Exército. E tem muita gente que diz que isso não é isento, porque, enfim, a Suprema Corte de Israel, ela pertence ao país, né? Ela não é neutra, né? Ela não necessariamente, eu acho que na prática, obviamente que não, ela não trata os israelenses da mesma forma que ela trata os palestinos, ainda que ela trate os palestinos de maneira muito mais igualitária aos israelenses do que o poder executivo, por exemplo. Mas, enfim, deixando esse parênteses de lado, esses oficiais da reserva, eles estão preocupados. Amanhã eles podem viajar para a Inglaterra e serem presos lá por crimes de guerra, né? Porque a Interpol vai mandar prender, porque os caras podem ser condenados no Tribunal de Haia, né? Tribunal Internacional de Haia. Israel pode receber também, enfim, sanções, etc, etc. Então eles falam, eu não quero servir uma ditadura, eu não quero não poder dizer, né, que, enfim, que existe um organismo aqui dentro do Estado que garante que as minhas atitudes, que as minhas funções aqui, que os meus atos, eles têm fiscalização, né? E as pessoas acreditam nisso, acreditam que essa fiscalização ela é suficiente, ela é honesta. Então eles estão ameaçando deixar de servir. Aí o governo tenta meter uma narrativa de que o nome disso é deserção, que são pessoas que vão desertar, e que isso é absurdo, e que isso é ser contra o Estado, e estão jogando a sociedade contra eles. Mas não está funcionando muito, porque essas pessoas elas são voluntárias, e voluntário que não quer servir não é desertor. E o que eles estão ameaçando, por enquanto, é parar de ir nos exercícios. Né? Os pilotos da reserva, eles têm que ir uma vez por semana nos exercícios da aviação. E eles estão ameaçando deixar de ir nos exercícios. Quando tiver guerra, eu acho que esses caras vão se alistar, né? O negócio é que se você não vai no exercício, você está menos preparado para a guerra. Isso é tudo que os inimigos de Israel querem. Né? E aí, você olha só, você está colocando a existência de Israel, a segurança de Israel em risco. Diz, não, quem está fazendo isso é o governo. Não é a gente que está fazendo isso. O governo para com essa porcaria dessa lei e não vai ter problema nenhum, como nunca teve até agora. Né? Mas o resto da população também foi para a rua, como o Marquinhos falou muito bem. O país parou pela segunda vez. Não teve greves tão assintosas quanto no dia que o Netanyahu decidiu demitir o ministro da Defesa, o Yoav Gallant, mas as manifestações foram muito longas, muito densas. Eles fecharam um grande número de vias no país, os manifestantes, foram para o aeroporto, foram para a frente da casa do Netanyahu em Jerusalém, fecharam várias estradas, fecharam a entrada de Eilat, lá no sul. Enfim, de Eilat a Metula teve fechamento de estradas. Eilat a Metula é como se fosse do Iapoca ao Chuí, né? Enfim, em hebraico, né? Você olhando para o mapa de Israel, respeitando, obviamente, as proporções, né? As distâncias, mas, enfim, do extremo norte ao extremo sul do país, várias vias foram fechadas, o país realmente parou, teve pneu queimado na rua, e teve muita violência policial também, não em todos os lugares, alguns lugares a polícia se comportou direito, em outros lugares a polícia foi pro pau, policial apaisana na Ayalon, que é a principal artéria de Tel Aviv, ali, né, uma estrada urbana que vai desde de Rishon LeZion, que é uma cidade que está ao sul, das cidades que estão ao sul de Tel Aviv, até Herzliya. A Ayalon, que é a estrada número 20, ela foi parada em vários momentos, e a polícia bateu nos manifestantes ali bastante. Teve dois manifestantes que estão internados, né? Com fratura óssea no crânio, enfim, teve coisa feia. Teve manifestante agredindo a polícia? Teve.
Enfim, o Ben-Gvir usa isso como argumento para que a polícia bata nos manifestantes, para ele ser razoável. Vocês estão mostrando só a polícia batendo, mas não mostra o manifestante batendo na polícia. Cara, mas o manifestante, ele não tem o monopólio da força. Né? Polícia, enfim, que tem o monopólio da força, que tem a arma de fogo ali na mão, que tem o controle sobre o cacetete, a gente espera da polícia civilidade, né? Como é que você vai tirar manifestante do meio da rua se você não usar força? Não, tem que usar força, realmente. Mas você não precisa mandar ninguém para ser internado no hospital. E o Ben-Gvir não está nem aí para isso. Por que ele não está nem aí para isso? Ele quer mais é que os manifestantes apanhem mesmo. Que a posição da polícia aparentemente vai ser cada vez mais dura com os manifestantes. Só que os manifestantes não estão dando, né? Os manifestantes realmente estão apertando a situação ainda mais e estão dificultando o trabalho da polícia, okay? Mas com ações de obediência civil que a polícia não quer aceitar, né? O governo não quer aceitar, né? A polícia é uma arma do governo. O Estado, no caso, e na mão de diferentes governos, ela pode ter posturas diferentes também. Mas, enfim, o governo não deu mostras de que vai parar e os manifestantes falaram, olha só, vocês querem assim? Então a gente vai assim até o final. É importante dizer que a votação ganhou por 64-56, ou seja, todos os deputados do governo votaram a favor e toda a oposição votou contra. Todos os 120 deputados estiveram presentes na votação da primeira leitura. E aí, depois disso, rolam aí uns rumores de que o Netanyahu está realmente preocupado com a ação dos reservistas e ele pretende afrouxar o texto, flexibilizar o texto da cláusula de barreira, da cláusula de razoabilidade. Ou seja, ele não quer cancelar totalmente, ele quer que era um dos pontos, aparentemente, de consenso entre a oposição e a coalizão nas negociações na residência do presidente, antes que elas implodissem, né, há pouco tempo atrás. Só que a oposição, que agora está clamando pelo retorno das negociações na casa do presidente, a oposição ela não está disposta a que essa lei seja aprovada de maneira unilateral assim. Não. Ou vai o pacote inteiro em acordo, ou a gente não vai sentar para negociar. Aprovou uma lei e acabou a negociação. Hein? E o governo vai ter que lidar com essa situação do jeito que ela é. Enfim, essa é a grande questão que a gente está vivendo. O Netanyahu aparentemente ele vai tentar empurrar isso com a barriga até o que a gente chama de próxima pigrada, que é daqui a pouco tempo, daqui a 1-2 semanas, a Knesset vai entrar em outro recesso e só volta depois das festividades de Tishrei, que é um mês aqui onde a gente tem muitas festividades, tem Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, Sukkot, que é o Tabernáculos, né? Enfim, Simchat Torah. E aí, só depois dessas festividades, a Knesset volta. É só lá que o Netanyahu quer aprovar essa medida. Até lá vai saber se vai ter governo, até lá vai saber o que vai acontecer. Enfim, o negócio é que a gente tem que ver também se ele vai flexibilizar. Não dá para entender o que está acontecendo, não dá para saber o que a gente espera do Netanyahu, não dá para saber se ele tem força para fazer alguma coisa, ou se não, se ele tem receio de enfrentar o próprio governo, se ele tem medo de enfrentar os reservistas e os protestos. Ele está tentando empurrar com a barriga. A única coisa que a gente sabe do Netanyahu ao certo é que o Netanyahu gosta de tomar as decisões no último minuto. Né? Então, a gente não vai antecipar as decisões do Netanyahu aqui, porque a gente não sabe quais elas vão ser. Né? Tem uma coisa que a gente sabe sobre ele, é que ele espera até o último momento para tomar as decisões. Enfim, enquanto isso, o país está em ebulição. Né? Ele não parece não se importar com isso. É isso. Não vou comentar para a gente não se alongar muito no assunto. Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre também a Comissão de Formação de Juízes. Comentamos aí alguns episódios. São 2 deputados que são eleitos para essa Comissão de Formação de Juízes, né, que é a comissão mais polêmica, aí, como a gente já vem comentando. Geralmente, né, um acordo tácito aí que um dos deputados eleitos para essa comissão é um deputado da oposição e um outro é um deputado da situação. Há um mês atrás, quando houve a primeira votação, e a situação queria emplacar o nome de um deputado da situação, que o governo tivesse 2 nomes dessa comissão, né, que os 2 deputados fossem do governo, o que não aconteceu. Uma deputada da oposição, ela foi indicada para a comissão, e o que gerou aí um caos muito grande. O Yariv Levin, né, o ministro da Justiça, até hoje ele se recusou ele não podia, né, porque ele falou que não iria não iria montar essa comissão por conta dessa formação aí com um deputado da oposição. E aí, essa semana, a gente teve a eleição do deputado da situação para essa comissão. O deputado do partido Otzma Yehudit, um partido ultra-radical da extrema-direita fascista de Israel, foi eleito, Yitzhak Kruiser, foi eleito aí para a comissão de formação de juízes. E aí, João, temos um fascista na comissão de formação de juízes, mas mesmo assim
o deputado e ministro, né, Yariv Levin, se recusa a convocar a comissão, né, para colocá-la em funcionamento, e o país continua aí um déficit de juízes absurdo. E aí, cara, é o golpe indo à frente agora com o fascista na comissão de formação de juízes. Só relembrando aos ouvintes, né, a comissão ela é formada por 3 ministros, o chefe deles é o ministro da Justiça, 2 deputados, né, um deles normalmente da oposição e outro da coalizão, 3 juízes, okay? A presidente da Suprema Corte, mas 2 juízes que ela indica, que em geral são ex-juízes da Suprema Corte, juízes retirados da Suprema Corte, e 2 representantes da sociedade civil, que são indicados pela Ordem dos Advogados. Então, o governo queria primeiro emplacar 2 nomes da coalizão dessa comissão. A comissão elege juízes com maioria simples, ou seja, 6 representantes elegem um juiz, e para decidir um juiz da Suprema Corte, precisa de 7, e a presidente da Suprema Corte e o ministro da Justiça eles têm poder de veto, né? Então dificulta um pouco essa nomeação, né? Tem que ter um consenso entre os 2 lados. Mas enfim, o governo primeiro tentou emplacar 2 nomes da coalizão. Aí o próprio governo alguns deputados do próprio governo traíram o governo e votaram na Karine El-Arara do partido Yeshatid, da oposição, e ela foi eleita. Aí o governo decidiu não votar no seu próprio representante, okay? Para saber se eles iam tentar implodir essa comissão ou não. Aí eles não votaram e justamente foi o que implodiu as negociações, porque o Netanyahu tinha prometido para o presidente Herzog que a comissão ia ser chamada para nomear os juízes e eles nem indicaram o representante. Aí eles foram obrigados a indicar o representante agora. E aí a própria oposição votou num cara da extrema-direita só para ter um representante, para que não tenha desculpa para a comissão não ser chamada. Ele ganhou com 84 votos, o Yitzhak Cruiser. Um sujeito que falou que qualquer juiz em Israel tem que ser sionista. Ou seja, está praticamente eliminando a possibilidade de não sionistas, em especial da população árabe israelense, quase em sua totalidade, que serem juízes do país. Né? Ele está condicionando os juízes a uma questão ideológica. Né? Enfim, de apoiar, de ser a favor do Estado judeu. O juiz que eles querem os juízes neutros, não querem politizar o negócio, mas o cara quer o juiz sionista. Enfim, eu não estou dizendo que não pode ser juiz sionista, não. Eu diria para vocês que a grande maioria dos juízes são sionistas já. Essa condição é que é o problema, porque você praticamente elimina a possibilidade de juízes árabes. É o jeito dele dizer que não quer juízes árabes, né? Sem ser processado por racismo. Mas, enfim, o próprio governo votou nesse cara. E aí ele foi nomeado. Mas não adianta nada, okay? Porque o Levin não vai convocar a comissão de nomeação de juízes. A menos que a Suprema Corte o obriga a convocar. E aí, qual é a carta na manga dele? É o seguinte, ele já sabe que ele vai sair em desvantagem, ele não vai conseguir nomear os fantoches dele, porque não é nem que ele quer juízes conservadores, ele quer fantoches. E com a votação na Ordem dos Advogados, do jeito que saiu, ele tem praticamente 4 representantes dele, no máximo 5, né? Ele não vai ter força nenhuma para emplacar os nomes que ele quer, e aí ele simplesmente quer alterar a comissão, né? Ele quer politizar a comissão, ele quer que a comissão seja formada por membros do governo e da coalizão, praticamente. Hein? E essa é a ideia dele. Então, ele vai esperar até a Suprema Corte obrigar o governo a convocar essa comissão. E, até então, ele vai tentar convencer o Netanyahu a lançar a lei, né, a promulgar a lei de alteração da comissão de nomeação de juízes. Ele mudando totalmente as regras de jogo com o jogo andando. Mas essa talvez seja a lei mais polêmica, uma das 3 leis mais polêmicas da reforma. Essa aí, ela pode até passar, mas a bagunça que você vai ter nesse país aqui vai ser nunca antes vista se eles botarem essa lei em votação. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, já que estamos aí comentando sempre sobre o sistema judiciário. Vamos continuar nele, vamos continuar falando de Benjamin Netanyahu, que agora foi apresentado um pedido para que ele seja afastado do cargo por conta de conflito de interesses. Por quê? Porque a procuradora-geral aí do Estado, ela já tinha falado, o Supremo Tribunal de Justiça, na verdade, já tinha falado que o Netanyahu não poderia se intrometer aí e participar de discussões sobre o golpe judiciário, até porque ele está envolvido aí nos casos de corrupção que ele está sendo julgado, então teria um conflito de interesses, né? Já que ele está sendo julgado pelo sistema judiciário e ele quer mudar o sistema judiciário, ele quer ter o controle sobre o sistema judiciário. E agora vão tentar afastá-lo, já que ele está se metendo aí de onde não deveria se meter. João, era uma receita para dar errado desde o início, né, cara? O cara quer mudar
o sistema judiciário que o está julgando, não tinha como ser diferente. É óbvio que há conflito de interesses. Vão derrubá-lo ou não, cara? Eu acho que não. Para mim, não vão. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas eu acho que ele vai tomar uma chamada de atenção pesada aí. Porque vamos recordar os ouvintes da gente que já não se lembram disso, ou, enfim, contar para os novos ouvintes que não estavam com a gente quando isso aconteceu. A conselheira geral do governo, a Galit Baramiara, ela proibiu o Netanyahu de se envolver em qualquer questão que envolvesse a reforma judicial por conflito de interesses. Eu expliquei isso para vocês na primeira notícia desse blog. Okay? E aí, ele estava proibido, ele ficou quietinho, né? Pelo menos publicamente ele não falava. Quando ele se reunia a portas fechadas com o ministro da Justiça dele, com o Yariv Levin, você não sabe o que eles estão falando. Mas, na prática, ele não estava atuando ali abertamente, né? E aí a Knesset promulgou uma lei, votou uma lei, que é a lei que proíbe a Justiça de declarar o primeiro-ministro vacante, né? Rokaniv Tsarut, que é de vacância, como se o cargo tivesse vago, okay? Porque enfim, por qualquer questão que não seja de saúde. Okay? Ou seja, se o primeiro-ministro não, por exemplo, o que aconteceu com Ariel Sharon, né, o ex-primeiro-ministro de Israel, que ele teve um derrame, ficou internado em coma por 10 anos. Na verdade, quando ele entrou em coma, a Suprema Corte determinou o cargo vago e aí foram convocadas eleições, né, para Israel, porque você não tinha primeiro-ministro. No caso do Netanyahu, ele esperou a Knesset votar essa lei e aí para ele virar para os meios de comunicação e dizer o seguinte: eu agora enfim, ele não disse com essas palavras, mas praticamente a introdução foi essa. Agora que essa lei, que a Rokaniv Tsarut foi votada, que essa lei da vacância foi votada, eu vou dizer que eu vou tomar partido a partir de agora, eu vou me meter sim, porque eu quero que a gente chegue num acordo e blá, blá. Enfim, fingiu que as intenções eram boas, mas virou e falou, olha só, esse negócio de conflito de interesse. Ela declarou, eu fui da Suprema Corte, a Suprema Corte deu razão para ela, mas eu estou um pouco me lixando, porque agora vocês não podem mais me declarar vacante, então eu não estou nem aí. Hein? Só que o negócio é que quando algumas pessoas viram isso acontecendo, o cara virou e descumpriu uma determinação judicial, um grupo de pessoas preparou uma demanda à Suprema Corte. É o seguinte, olha só, o primeiro-ministro não só está agindo por conflito de interesses, como ele está desrespeitando uma norma judicial que tem que ser tratada como regra, como norma, como lei. E ele não tem condições de exercer o cargo de primeiro-ministro se ele não obedece a determinação legal do país, do sistema judiciário. Além de estar em pleno conflito de interesses, ele desrespeita a justiça quando ela determina que ele não pode atuar em determinado caso. Hein? E a Suprema Corte vai debater essa questão. O Netanyahu vai ser retirado do cargo? Não. Essa é a minha opinião. Consultei aqui minha bola de cristal, joguei minhas cartas de boa mentira. Essa é a minha percepção. Eu acho praticamente impossível que o Netanyahu seja retirado. Primeiro, porque eu acho que a Suprema Corte, a gente sabe, ela demora para dar esses pareceres. E quando esse parecer vem à tona, muitas vezes já não é mais relevante o caso. Okay? E mesmo que ela atue de maneira rápida, você tem que ter muita coragem para afastar um primeiro-ministro eleito. Ainda mais num país dividido como esse está, ainda mais com a violência que a gente está vendo no país atualmente. É receita para o caos você afastar o Netanyahu. E, querendo ou não, as decisões de uma Suprema Corte de Justiça, elas são sempre políticas. Não tem decisão apolítica da Suprema Corte. Então você tem que fazer, tem o sistema de peso e contrapeso, aí você tem que fazer tudo isso. Você tem que também ver o que vai causar uma decisão dessas para o país, se realmente vai ser esse conflito de interesse, o afastamento do Netanyahu, ele vai ser positivo para você combater esse conflito de interesses, ou se você tem alguma outra coisa que você possa fazer. Eles vão ter que ser criativos nessa decisão, porque eles, ao mesmo tempo, não podem desmoralizar o poder judiciário, como o Netanyahu fez, mas eles também... É muito arriscado você comprar uma guerra, né? Então, você tem aí todo um espaço cinza que você pode, enfim, acessar para chegar a uma conclusão de que maneira você pode punir o Netanyahu, né? Advertir ou fazer o que seja, sem ter que afastá-lo do cargo. Agora, enfim, vai ser mais um capítulo desse conflito interno que a gente está vivendo agora, porque qualquer decisão que a Suprema Corte tomar vai ser problemática, porque se ela é correta do ponto de vista moral, ela vai gerar repercussão perante enfim, a base violenta do governo. E se ela não atiçar a base violenta do governo, é sinal de que ela não foi boa o suficiente, que ela não é moral o suficiente, porque é um absurdo o cara descumprir a decisão judicial. Então, enfim, realmente eles estão mexendo um vespeiro aí, hein? Enfim, é como se tivesse um vespeiro se instalado na tua casa, as vespas estão ali rodando no quarto dos teus filhos,
e você ou você mexe no vespeiro e tira ele dali quando o risco de tomar muita picada, ou você deixa ele ali, okay, e sabe que você vai viver à mercê do teu medo e enfim. E mesmo assim, a qualquer momento você pode levar uma picada. Okay? Mas a gente espera dessas pessoas que eles tenham coragem de tomar as decisões corretas do país. Né? É realmente aquela decisão para deixar a Suprema Corte em saia justa, né, cara? Porque é realmente isso aí, né? Qualquer decisão é uma decisão muito difícil, porque é óbvio que não vão tirar o Netanyahu por conta disso. A gente está vendo esse caos aí. Se a Suprema Corte decide derrubar o Netanyahu por conta não sei se isso é um crime, né? Mas enfim, desse desrespeito dele à Suprema Corte, ao sistema judiciário e as instituições do Estado, como uma forma geral, né? O primeiro-ministro simplesmente cagando e andando na cabeça da Suprema Corte, mesmo que a Suprema Corte decida por impedi-lo de continuar no mandato, caso isso aconteça, sem sombra de dúvida, o caos vai reinar aqui. Né? Aí é a guerra civil que a gente tanto ouve falar, né? Se fala nisso o tempo inteiro, o país está à beira da guerra civil, Netanyahu e a direita fascista estão levando o país para a guerra civil. Inclusive, você tem acompanhado as discussões para dividir novamente os reinos de Israel e Judá, cara? Está acompanhando isso aí? Volta e meia aparece no Twitter, né? Pessoas aí falando para dividir o país em dois. Quem quer vai para um lado, quem não quer vai para o outro. E aí a gente vê o que faz. Mas, enfim, sem sombra de dúvida, caso o Supremo Tribunal decida aí por afastar o Netanyahu, aí, meu irmão, se esconder dentro de casa, porque realmente o bicho vai pegar. Com certeza isso não vai acontecer. Mas vamos ver o que vem pela frente. Já eu faço essa aposta aí que vai, enfim, que essa petição aí para tirar o Netanyahu, ela não vai passar. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos aí de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense e à política internacional nessa semana. Bom, gente, primeira notícia do bloco, o gabinete do Netanyahu, né, faz aí a reunião do gabinete, são os principais ministros aí se reúnem, e eles aprovaram, aí, discutiram e aprovaram nessa reunião não deixar a autoridade palestina morrer, né? Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Eles, enfim, o Netanyahu simplesmente faz o que quer na Cisjordânia, o Smotrich e o Ben-Gvir simplesmente fazem o que quer na Cisjordânia, constroem assentamentos e massacram palestinos, e agora eles dizem que a autoridade palestina, que está completamente sumida, ninguém ouve falar de Abu Mazen, eles dizem que a autoridade palestina não pode morrer. E aí, João, como é que fica isso aí, cara? Eles tomaram uma decisão, além disso, né, que eles vão repassar recursos para a autoridade palestina, totalmente contra a vontade do Ben-Gvir, do Smotrich, dessa galera. Eles querem destruir a autoridade palestina. O Ben-Gvir ontem falou, ontem na quarta-feira, né, chegava na quinta-feira, numa entrevista que ele deu para o Canal 12, no jornal de maior audiência do país, que ele foi totalmente contrário a isso, que eles são inimigos, são pessoas que são terroristas, são financiadores do terror, e que essa decisão ela é contrária aos interesses de Israel, que é uma vergonha. Provavelmente ele falou isso também na reunião de gabinete, porque o que ele quer mesmo é que a autoridade palestina sucumba. Ele quer ter que lidar só com um grupo terrorista para ele poder, enfim, partir para o pau e também para acabar de vez com qualquer possibilidade de criação de Estado palestino. Né? Essa é a ideia do Ben-Gvir, do Smotrich, de boa parte dos membros desse governo, especialmente do movimento sionista religioso. E o Netanyahu ele sabe que acabar com a autoridade palestina vai causar instabilidade para o seu governo. Do ponto de vista da segurança, uma vez que a autoridade palestina ela coopera com a segurança israelense, passa informações, ajuda a evitar atentados, e não são poucos, são muitos. A autoridade palestina ela é governada ali pelo Fatah, que é o grupo mais moderado entre os grandes grupos políticos palestinos. O braço armado do Fatah já não faz mais praticamente nada há quase 20 anos. Enfim, e ele sabe que ruim com o Fatah, pior sem o Fatah, né, para as suas aspirações. Né? E não é... Enfim, e o Mahmoud Abbas já tem quase 87 anos, ele não vai viver para sempre. Eles não estão preparando um sucessor. E você trabalhar para a queda dele, para o fim da autoridade palestina e para a queda dos segmentos mais moderados dos palestinos, é um erro grosseiro para quem deseja qualquer coisa positiva para a região. Porque cai a autoridade palestina, vai assumir quem? Vai assumir a Madre Teresa de Calcutá? Não, vai assumir o Hamas, vai assumir a Jihad Islâmica, vai assumir algum grupo desses,
Com sorte, vai ver alguma coisa igual à autoridade palestina, com muita sorte. Melhor, não vai vir. Ainda mais do jeito que Israel trata, né? Israel construindo assentamentos, cada vez com os colonos mais atrevidos e, como o Marquinhos comentou, fazendo massacres ali dentro. Enfim, cada vez com mais incursões do exército na Cisjordânia. Você acha que vai aparecer o quê ali? Que vai aparecer um grupo pacifista levantando bandeira branca e dizendo: ok, a gente já cansou de apanhar, agora a gente vai parar de... A gente vai controlar todo mundo aqui para acabar com a luta armada, justamente no momento que 70% da cidade palestina apoia ações armadas contra Israel, justamente por causa da situação de tensão, né? Óbvio que isso não vai acontecer. O gabinete entendeu, em sua maioria, e tomou a decisão de apoiar a autoridade palestina a que ela se sustente ali. Eu quero ver de que maneira, além do repasse financeiro, essa coalizão, esse governo vai trabalhar para isso. Eu quero saber se isso vai servir para alguma coisa. Eu quero ver por quanto tempo eles vão se manter nessa posição. Eu acho que esse tipo de decisão, de reunião, de discussão feita, né, dentro de uma reunião de gabinete do governo israelense, né, se o governo israelense vai manter a autoridade palestina viva ou não, simplesmente dá o tom do que é realmente toda essa discussão sobre apartheid ou não apartheid, né? A gente simplesmente o governo, mais uma vez, admite que o controle de toda a região, né, conhecida ou de Palestina histórica ou de terra de Israel, ela é controlada única e exclusivamente pelo governo israelense, que decide absolutamente tudo o que acontece aqui. A moeda usada na Palestina é o shekel, inclusive, ou seja, a economia palestina é controlada por Israel, a segurança dos territórios palestinos ela é feita pelo exército israelense, até porque essa crise que a autoridade palestina vive em função é uma política. A autoridade palestina vive em crise por ser uma política do próprio governo de Israel que vem enfraquecendo, né, a relação entre as duas autoridades, né, há anos. Ela mostra realmente como tudo está na mão do governo de Israel, que não tem, né, nenhum outro grupo, não tem nenhum outro corpo autônomo, nenhuma outra instituição de Estado que ela possa ir fazer frente ou simplesmente estar numa mesa de negociação com Israel, né? A autoridade palestina é simplesmente um apêndice, né? Não em termos da política, mais ou menos sim, em termos da política, mas ela não é só um apêndice completamente ali ligado a tudo que o governo de Israel quer, mas eu acho que esse negócio de vamos dar dinheiro à autoridade palestina para que eles não morram, mostram também aí que o colaboracionismo da autoridade palestina ele vem em troca de dinheiro, porque aí muitos vão dizer que é uma crítica, né, que a sociedade palestina muito faz à autoridade, deles receberem aí, no caso, suborno, né? Eles são corruptos, né? Como é que chama isso? Ou são corrompidos, no caso, pelo governo israelense e se aproveitam disso aí para os seus interesses pessoais. Enfim, mostra como é essa realidade, né? Que é uma loucura total. O ouvir do Smotrich e do Ben-Gvir, né? Que a autoridade palestina é terrorista, é uma piada, né, cara? Lembrando que o Smotrich já foi preso na época de 2005, quando teve a retirada israelense de Gaza. Ele foi preso com litros e litros de combustível que ele estava levando para Gaza. Ou seja, coisa boa ele não ia fazer. Hoje ele é ministro dos assentamentos, é o ministro da colonização israelense, e o outro, que é o ministro da Segurança Pública Nacional, também não pôde nem servir ao Exército. O Exército falou: não, nós não queremos dar uma educação militar, né? Nós não queremos ensinar uma pessoa como essa a usar armas, a ter alguma experiência militar, para que ele não use isso de uma forma errada. Ou seja, é impressionante ouvir Ben-Gvir e Smotrich chamando alguém de terrorista. Mas eu acho que mostra essa decisão, essa discussão, o Gabinete de Segurança de Israel decidindo o que fazer com a autoridade palestina, mostra muito aí como as coisas estão encaminhadas por aqui. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco e ouviremos o comentário do nosso camarada Henry Gauski sobre a política externa essa semana. Manda aí, Henry. Olá, João, Marquinhos, tudo bem com vocês? Ao longo dessa semana aqui em Israel, houve uma série de repercussões a partir da coluna do jornalista Thomas Friedman, do jornal New York Times. New York Times é um dos jornais mais importantes do mundo, se não for o mais importante do mundo. Está entre
os 5 mais importantes. Na coluna de Friedman, publicada nessa semana, ele deixa claro que os Estados Unidos estariam reavaliando as relações com o atual governo de Israel. Não há exatamente como saber as repercussões de uma decisão como essa, mas o que fica claro é que Friedman, que tem fontes muito quentes dentro da Casa Branca, ele sabe do que está falando. Até porque não é exatamente uma surpresa o que ele escreve. Ao longo dos últimos 6 meses, a partir do momento em que a coalizão de Benjamin Netanyahu chegou ao poder, em dezembro de 2022, no final de dezembro de 2022, início de 2023, houve uma série de passos tomados pelo governo israelense que contrariaram bastante os interesses dos Estados Unidos. Os interesses dos Estados Unidos na região não se referem apenas a Israel, mas à estabilidade do Oriente Médio e de todos os seus aliados, inclusive Israel, mas não só Israel. A reforma judicial que o governo israelense tem levado adiante é um aspecto que causa profundo incômodo na atual administração dos Estados Unidos. Mas, ora, irão dizer, como se diz aqui, em parte do governo Netanyahu, Israel toma decisões de maneira autônoma, soberana, não é um Estado a mais dos Estados Unidos, como disse, inclusive, Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, e um dos principais símbolos de extremismo da coalizão. Mas os Estados Unidos mantêm uma relação histórica com Israel. São os principais financiadores militares de Israel. São os principais aliados internacionais de Israel. Importante levar em consideração também que Israel não tem muitos aliados internacionais e não tem nenhum aliado internacional com o peso dos Estados Unidos. Então, não é simplesmente não levar em consideração o que dizem os emissários norte-americanos. E esses emissários norte-americanos, em diversos escalões do atual governo de Joe Biden, têm mandado seguidas mensagens. O próprio embaixador norte-americano em Israel, Tom Nides, que está deixando o cargo, disse que Israel estaria saindo dos trilhos, fazendo uma metáfora em relação a um trem que descarrila. Essa é a visão do atual governo norte-americano sobre a coalizão israelense. Para completar, na próxima semana, o presidente de Israel, Isaac Herzog, ele irá aos Estados Unidos, foi convidado para fazer um pronunciamento conjunto às 2 casas do Congresso norte-americano no próximo dia 19. Herzog, presidente de Israel, repete, assim, um feito de seu pai, Chaim Herzog, que também foi presidente de Israel e que, em 1987, também fez um pronunciamento, um discurso conjunto às 2 casas do Congresso norte-americano. O motivo oficial para essa visita é a celebração dos 75 anos de fundação de Israel. Mas fica claro que o convite feito a Herzog foi mais um símbolo para não chamar Benjamin Netanyahu, que ainda não foi convidado a visitar a Casa Branca, a visitar Washington, desde que assumiu este novo mandato. O próprio Biden já disse, em algumas ocasiões, que não há perspectiva de que ele será convidado. E assim, Israel e Estados Unidos, neste momento, atravessam um dos momentos mais críticos de sua relação histórica, baseada nos valores como democracia, o que explica também o descontentamento da atual administração norte-americana em relação a Israel, em relação à reforma judicial, porque essa relação histórica entre Israel e Estados Unidos ela é permanentemente justificada porque ambos os países partilham de valores democráticos, o que para os Estados Unidos tem um poder muito grande, em especial nessa região, no Oriente Médio. Israel é um dos poucos, se não o único país democrático da região. E o caminho que vem sendo tomado pela atual coalizão de extrema-direita israelense mostra o oposto. E isso, obviamente, profundamente desagrada os Estados Unidos. Agora, resta saber se esse descontentamento ele vai conseguir chegar não só ao corpo político do governo, mas à base política no Congresso e à própria sociedade americana. Os cidadãos norte-americanos, eles profundamente repudiam a reforma judicial. Isso foi um número, inclusive, obtido em pesquisa realizada
nos Estados Unidos. Para completar, a deputada norte-americana Ilhan Omar, que em seu histórico já tem inúmeras declarações contra Israel, ela tem sua pauta, uma agenda pró-Palestina bastante forte, diz que irá boicotar o discurso do presidente Herzog. Resta saber se esse vai ser um caminho tomado também por outros membros das duas casas dos Estados Unidos, do Congresso norte-americano. Enfim, este é o pior momento das relações entre Estados Unidos e Israel, o que para Israel é terrível do ponto de vista estratégico, e por isso também, nesta quinta-feira, em sua conta no Instagram, o líder da oposição e ex-primeiro-ministro Yair Lapid fez um post enorme criticando de forma aberta a condução das relações com os Estados Unidos a partir deste governo Netanyahu e dizendo que, quando a oposição retomar o poder em Israel, essas relações serão ajustadas para melhor, da maneira como eram antes desse atual governo norte-americano. Esse, sem dúvida, é o pior momento das relações entre Estados Unidos e Israel, o que é muito grave para Israel. Eu fico por aqui por hoje e até a próxima semana. Valeu, mestre. Brigadão pelo comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. Ô, João, seguindo aí um pouco da linha do que foi comentado aí pelo Henry, né, nesse artigo que saiu no New York Times essa semana, do Friedman, do Thomas Friedman, a gente vê o Biden falando essa semana, né, que o governo Netanyahu, esse governo Netanyahu, é o governo mais radical que ele já teve que lidar aqui em Israel, né, com o governo mais à direita, né, e aí na extrema direita daqui de Israel, e também dizendo que todo esse prêmio que o Netanyahu quer, né, que hoje seria mais ou menos ganhar na loteria, né, caso as normalizações, a relação, no caso não é nem normalização das relações, né, no caso é a criação de laços diplomáticos com a Arábia Saudita saísse do papel, que é o que os Estados Unidos vinham tentando aí no próximo período e que Netanyahu queria muito. Está cada vez mais difícil isso, tendo em vista que o Biden não está nem um pouco feliz com que as coisas tenham acontecido por aqui, né? No caso com a Arábia Saudita, a gente pode chamar de acordo de paz mesmo, porque Israel tem estado de guerra com a Arábia Saudita desde 48, 49, né? Isso não mudou. Mas, em relação ao que o Biden disse, o Biden não é nenhum jovenzinho, né? Ele falou, esse é o governo mais extremista de Israel que eu vi desde o governo Golda Meir, desde que eu acompanho política do governo Golda Meir. Ou seja, ele não disse que a Golda Meir é pior. Ele disse que ele acompanha os governos de Israel há 50 anos e que esse, ou até mais, né, a Golda Meir assumiu em 68, né, então passando essas contas aí, 55 anos, e esse é o governo mais extremista que ele viu. Não é boa, né? E depois falou, o acordo com a Arábia Saudita está longe. Falou muita coisa, enfim. O entrevistador, que aliás é o mesmo cara que já entrevistou o Netanyahu antes, os entrevistadores estão perguntando sobre Israel o tempo inteiro para o Biden, e ele não está fugindo das perguntas, ele não está sendo diplomático, não está fugindo, e ele está sendo criticado aí o Amihai Shikli, que é um dos ministros imbecis desse governo, né? E esse adjetivo eu uso sem nenhum constrangimento com essa pessoa. Ele disse que o Biden está coordenado com o Lapid, né, com o Yair Lapid, chefe da oposição a Israel, que cada vez que acontece alguma coisa, que a reforma vai ser votada, o Biden dá uma declaração, isso é coordenado com o Yair Lapid movimenta ele. Né? Basicamente o que ele está dizendo é que o Biden ele é manipulado pelo Yair Lapid, gente, e que, os Estados Unidos estão sendo usados pela oposição de Israel para pressionar a opinião pública contra a reforma, né? O governo dos Estados Unidos, que é uma coisa tão absurda de você falar, né? Porque, enfim, olha só que absurdo. O cara acha que o líder da oposição de Israel ele move declarações do presidente dos Estados Unidos. Isso é óbvio, né? Com o objetivo de influenciar a opinião pública de Israel, como se o Biden não tivesse outras preocupações, como se as declarações que ele desse não tivessem influência na própria sociedade norte-americana, enfim, já é um segundo absurdo. E o terceiro absurdo é que ele está reduzindo o seu próprio primeiro-ministro, Netanyahu, aquele Liga Heret, como eles costumam falar, né, que é outro nível, cara que tem trânsito entre os outros países do mundo, que é um líder de verdade, que convenceu o Trump a cancelar o acordo nuclear com o Irã, e etc, etc, etc. Ele está submetendo o Netanyahu a uma posição ridícula, né? É um sujeito que não tem a menor influência sobre o Biden. E o Lapid, que é o cara que eles tentam rebaixar o tempo inteiro,
como o cara que manipula o Biden. Olha só o prestígio que eles estão dando pro Lapid. Enfim, e o Netanyahu, o pior de tudo, é que ele sabe dessas coisas. Eu não consigo imaginar uma situação de que os ministros, e o Chico não foi o único, não, os ministros do Netanyahu, a base do Netanyahu, estão fazendo declarações absurdas sobre o Biden e não são repreendidos pelo governo. Então, é sinal que o Netanyahu não só sabe do que eles vão falar, como ele apoia esse tipo de declaração, se não incentiva, se não é a ideia dele, né? E a pergunta é se o Netanyahu acha isso mesmo ou não. Se ele acha mesmo que o Lapid e o Biden estão fazendo um complô contra ele, né? Enfim, agora, ainda que ele acredite nisso, ainda que isso seja verdade, né, que me parece bastante absurdo, ele vai tornar isso público dessa maneira, né? É incompreensível isso, e a relação de Israel com os Estados Unidos realmente está no momento de crise. Vão romper relações, a gente vai parar de ajudar Israel. Não vão parar. Do mesmo jeito que o Netanyahu não vai ser afastado do cargo, isso não vai acontecer. A ajuda militar dos Estados Unidos para Israel, a médio para longo prazo, não vai acabar. Nunca, não sei, nunca é uma palavra muito forte, mas enfim, ainda, enquanto o Partido Democrata ainda for comandado pelo mainstream, isso não, enfim, isso não vai, mas a relação entre os dois países é complicada e isso impede, por exemplo, que o Biden faça muitos esforços que Israel concretize essas relações com a Arábia Saudita, por exemplo, ainda que seja interesse do próprio Biden também, né? No caso, a própria Arábia Saudita vai ter dificuldade de fazer um acordo com esse governo israelense, né? Mas, enfim, e outras questões mais, né? O Biden não pergunta a opinião do Netanyahu antes de fechar um acordo com o Irã, que ainda não está fechado formalmente, mas na prática ele já está acontecendo. Enfim, e a gente pode falar muito mais sobre isso, aqui. Melhor a gente passar para a próxima notícia, ou se quiser dar uma palhinha aí. Bom, só fazendo um comentário aí sobre essa questão do Shikli, né, ter falado, do Amichai Shikli, o ministro, ter falado aí que o Lapid é o cara que dá a linha política, né, para o governo Biden. Eu acho que isso faz muito parte também de uma megalomania israelense, né, cara, que acha que o país é o centro do mundo e o mundo gira em torno do que acontece em Israel, que é uma coisa muito comum aqui. Eu acho que esse comentário vai muito nesse sentido também. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí da expulsão de uma família palestina da sua casa na Cidade Velha de Jerusalém, não só na Cidade Velha de Jerusalém, como no bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém, que aconteceu no dia 12, nessa semana, enquanto os protestos comiam pelo país. João, não dá para falar que os protestos foram cortina de fumaça para essa evacuação, mas o que a gente pode dizer é que esse governo, sem sombra de dúvida, está tentando a todo custo judaizar Jerusalém Oriental, e essa família é mais uma vítima dessa política. Acho que a cortina serviu como cortina de fumaça, sim, porque ninguém viu. Faz 5 da mas manhã. Não foi de propósito, né, cara? Não foi uma coisa. Vamos fazer o protesto, vamos fazer a confusão para expulsar a família. Essa é a minha. Não. Sim, claro que não. É uma megalomania israelense, né? O timing, porque aí, nesse dia, eles iam conseguir fazer isso escondido de todo mundo, ninguém ia estar percebendo. Sim. E, enfim, foi realmente o que aconteceu. Ninguém falou sobre isso. Mal saiu nos jornais. Saiu, mas foi muito encoberto pelas outras notícias. Na imprensa internacional também não saiu, né? E, enfim, uma remoção de uma família palestina de um bairro palestino na Cidade Velha é notícia, seria causa para muitos protestos. E justamente eu acho que o interesse do governo em fazer isso às 5 da manhã desse dia era daqui das duas, uma das coisas ia acontecer. Ou ninguém ia falar sobre isso, que foi o que aconteceu no caso, ou você ia ter uma revolta dos palestinos e dos árabes ali violenta, que ia ofuscar a revolta, a manifestação contra a reforma, e que eles iam pegar todos os manifestantes no mesmo saco de gatos. E, enfim, aconteceu a primeira possibilidade, que as duas eram muito positivas para o governo, né? Enfim, e no final das contas para você ver realmente a destreza política e a ausência de caráter dessas pessoas que coordenam, enfim, o país nesse momento. Eu falei há 2 notícias atrás, fiz um comentário sobre o apartheid, é mais um elemento, né, de tudo isso que a gente vive aqui, essa expulsão dessa família. E eu queria também comentar que na semana passada teve o julgamento do policial que assassinou um palestino em 2020, o Yad al-Halak. Era um palestino que vivia também na Cidade Velha de Jerusalém. Ele era autista e quando ele estava entrando na Cidade Velha com o seu telefone, o policial achou que ele estava armado, mandou o cara parar. Enfim, é um cara com problemas, né? Não conseguia se comunicar corretamente, não corretamente, né? Não conseguiu se comunicar com o policial. De maneira inteligível, né?
de maneira inteligível para o policial. Isso, de maneira inteligível, o policial simplesmente atirou na perna dele, ele caiu, depois chegou a tutora do Iyad, chegou e falou, ele está comigo, não é terrorista, ele está comigo, não adiantou de absolutamente nada, o Iyad tomou mais um tiro na barriga e foi morto, ou seja, um palestino autista foi morto por um policial, depois da sua tutora ter falado que ele não era terrorista, e essa semana, 3 anos depois, cerca de 3 anos depois aí do assassinato do Iyad al-Falaq, a corte, a justiça israelense simplesmente, obviamente, não era uma coisa que a gente esperava que fosse o contrário, mas absolveu o soldado da polícia de fronteira que matou o Iyad. A família dele, obviamente, não aceita a resolução, né, da justiça, mas é mais do mesmo, né? Enfim, não, como eu falei, o resultado não deveria, não poderia ser diferente. A gente viu isso. Enfim, não há casos, tirando aquele caso do Elor Azaria, né, que ficou era um soldado que fez a mesma coisa, quer dizer, um caso parecido, vamos dizer assim, ele assassinou um palestino a sangue frio, ele ficou 6 meses preso em prisão, prisão do exército, né? Ele foi 18 meses preso. 18 meses? 18 meses que era pena mínima. Um ano e meio preso, nem a pau, maluco. Ele ficou 18 meses preso, mas ele a pena mínima, a pena máxima era de 10 anos. Ele pegou 1 ano e meio. Bom, essa foi a condenação, pelo menos. Ele foi condenado a um ano e meio, mas ele foi solto depois de ter cumprido 1/3 da pena dele. Então ele foi solto. Isso. Isso, foi solto. Um cara bom, é um bom menino. Ele foi solto enfim, né, cara? É aquela coisa. Eu sempre já fiz esse comentário algumas vezes. Como tem no Brasil aquela música, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Aqui a carne árabe não tem nenhum valor, enfim, matar árabe não é problema dentro da sociedade israelense. Inclusive, isso. Cara, que você lembrou bem, no caso que a ilata svirut, que é a cláusula de razoabilidade, ela poderia, se ela for derrubada, ela é um problema, porque se, por exemplo, a justiça militar decidisse que não ia levar o Elor Azaria a julgamento, a Suprema Corte não poderia intervir e dizer isso não é razoável, a gente vai levar ele a julgamento na Corte Civil. Isso, se derrubam a ilata svirut, a cláusula de razoabilidade, a Suprema Corte vai perder o direito de fazer isso. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para comentarmos outras notícias da sociedade esta semana. Porra, João, enfim, cara, depois aí de 1 ano, o Banco Central israelense optou por não aumentar a taxa de juros. Que é isso, cara? Seguraram a inflação, Ela deu uma estabilizada. A verdade é que o governo fez muito pouco para controlar a inflação, mas o Banco Central subiu os juros, foi subindo aos pouquinhos. Mostra que, de uma maneira, era uma inflação de demanda também. Aqui em Israel não era só isso, tanto que a inflação para ser estabilizada, mas isso pode representar um indicativo aí de que eles vão parar de aumentar os juros, né? Eles pararam esse mês e pode ser que parem de vez, ou pode ser que não. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver. Enfim, os juros em Israel, eles estão acho, 4,75, se não me engano, né? No Brasil está 13 e pouco, né? Tão alto assim. Essa aqui já aumentou os juros por vários meses em sequência, né? E isso pesa no bolso de muita gente que está, enfim, comprando casa por hipoteca, né? Quem tem dívida, etc. Isso pesa no bolso de muita gente da sociedade. Enfim, e nesse caso, agora o Banco Central parou. E talvez mais para frente, se a economia estabilizar, o shekel se firmar, eles reduzam os juros. Só que com essa questão da reforma, é difícil o shekel se estabilizar, né? Porque hoje ele caiu bastante, mas ele chegou a 6,75 essa semana, né? Enfim, era um valor muito alto. O shekel não chegava a 6, cara, desde a época da corona, né? O shekel chegou a estar, durante a época da corona, depois ele baixou muito, o shekel chegou a estar 3,20, 3,15, né? E 3,75 é um valor muito alto. Agora ele estava, hoje eu vi que está 3,61, é um valor que baixou bastante, mas ainda está alto comparado ao que estava um tempo atrás. Mas beleza, enfim, o Banco Central está numa dessas de agora diminuir um pouquinho essa situação, e essa é a questão do aumento dos juros, e isso não deixa de ser positivo. Pois é, pessoal, vai uma atualização sobre a questão da inflação em Israel. A gente anunciou que o Banco Central não aumentou os juros pela primeira vez no espaço de mais de 1 ano, e a gente tem a menor inflação em Israel desde maio de 2022. A previsão era que ela tivesse em 4,4% ao ano agora, e ela desceu para 4,2% ao ano. Ainda que a gente tenha alguns setores que tiveram inflação esse mês, como, por exemplo, o setor dos aluguéis ou da alimentação,
A gente teve outros que tiveram queda do preço, como o da moradia para compra de imóveis, o de frutas e verduras, o de vestimentas e calçados, por exemplo, o que impacta relativamente na vida dos cidadãos. Enfim, então a previsão ela saiu melhor do que a encomenda, melhor do que os economistas, que o consenso economista estava prevendo agora. E agora é ver o que vai acontecer nos próximos meses. Obviamente que isso também acompanha uma tendência internacional, mas é bom, não deixa de ser uma boa notícia. Valeu, fim da atualização, até mais. É isso. E a nossa próxima e última notícia do bloco é sobre a Arakev Atacalá, o trenzinho de superfície, né, com o VLT, no Rio de Janeiro se chamava VLT, não sei como é o VLT, não sei como se chama em outros lugares, né, mas enfim, usando o Rio de Janeiro como referência. Né? VLT. O VLT de Tel Aviv está para começar a funcionar depois de muitos anos e muito engarrafamento na cidade aqui. Enfim, é um VLT longuíssimo que cruza várias cidades, né? Petah Tikva, Ramat Gan, Tel Aviv, passa por todo mundo, vai até Bat Yam, enfim, tá para ser aberto, hein, João? Vai trazer, enfim, de repente, algum alívio no trânsito da cidade caótica que é Tel Aviv. Pois é, agora a obra está sendo muito questionada, né? O projeto está sendo muito questionado. Ele finalmente está pronto, né? E ele ainda não entrou em circulação, na verdade não está funcionando ainda. A promessa da ministra do Transporte, a Miri Regev, era que depois do Dia da Independência, já passou mais de 2 meses disso, ainda não está funcionando, mas ele vai entrar em funcionamento a qualquer momento. Ele já passou nos primeiros testes, já recebeu as permissões, como o equipamento é importado, teve que vir da Europa, os técnicos para examinar e tal. Ele deve entrar em funcionamento em pouco tempo. Okay? Agora, por que a gente está trazendo esse assunto à tona aqui? O VLT, e VLT é o nome mesmo porque o nome em hebraico era Kevet Kalá, que é trem leve, e VLT nada mais é do que veículo leve sobre trilhos, né? É a mesma coisa que trem leve. Na verdade, ele é uma mistura de VLT com metrô, porque ele tem uma parte grande, principalmente a parte que ele está dentro de Tel Aviv, ele é subterrâneo, e ele viaja numa velocidade alta até, enfim, ele pode ser de muito benefício para a população. Qual o problema desse VLT? Porque ele está sendo alvo de tantas discussões. Primeiro, porque ele demorou muito tempo para ficar pronto, né? Ainda nem ficou pronto, mas está quase. Mas foram 10 anos de obras. Né? 10 anos é muito tempo para uma obra que não era para ser tão complicada assim. Ele era pronto em 2019, ele está em 2023, não está pronto. Né? Segunda questão que ele está muito criticado, já era desde o início, né? Porque o VLT ele é inspirado em uma das linhas do projeto de metrô da região metropolitana de Tel Aviv, que é um projeto dos anos 70, da época do governo Golda Meir, outra vez estamos falando dela hoje, que nunca foi nunca entrou em prática, né? Porque é um projeto muito caro, e nenhum governo quis colocar em prática. Se o VLT está sendo construído agora, a gente deve muito ao Huldaí, que é o prefeito de Tel Aviv, que pressionou muito o governo pela sua construção. Okay? Agora, essa é uma linha do metrô, e que como o VLT é mais barato que o metrô, então o governo decidiu fazer a linha do metrô em formato de VLT com uma parte subterrânea. E qual o problema disso? É que as cidades que são cortadas por ele, como Petah Tikva, ali ao norte de Tel Aviv, Bnei Brak, não tinham estrutura para você fazer uma VLT subterrânea. E a obra do metrô demoraria muito, seria muito cara. Então, eles colocaram o VLT na parte de cima, okay? Mas compartilhando os mesmos sinais de trânsito que os carros e os ônibus. Então, as medidas dos especialistas é que a velocidade que leva um VLT para percorrer esses caminhos na superfície é a mesma do ônibus. Okay? E que não vai valer tanto a pena para o passageiro tomar o VLT. O mesmo preço do ônibus, talvez ele tome pela sensação, porque o ar-condicionado é um pouquinho melhor, e etc. Mas se você não vai entrar realmente aí em Tel Aviv, que é onde ele pega a parte subterrânea, e aí ele já não compartilha o trânsito com os ônibus, você não diminui tanto, não melhora tanto a situação. E a obra demorou tanto, e o projeto é tão antigo, que alguns especialistas consideram que é um projeto obsoleto, porque ele serve para uma demanda dos anos 70, não para uma demanda de 2023. Então, quando ele ficar pronto, ele não vai reduzir tanto assim o trânsito, porque ele já não é mais tão moderno assim, tão necessário, pelo menos esse projeto, quanto ele era antes. Né? Enfim, eu me eximo de reclamar, porque eu acho que antes que tenha do que não tenha, e depois de 10 anos, com certeza vai melhorar o trânsito, até porque só essa obra já atrapalhou, já fez tanta catástrofe, fez um caos no trânsito de Tel Aviv, que quando começar o VLT e acabar a obra, pelo menos você vai reduzir um pouco a quantidade de carros na rua e
isso vai ajudar. Enfim, então, só você acabar com as obras e dar uma opção de transporte a mais, com certeza vai melhorar o trânsito. Agora, será que o trânsito vai ser melhor do que era antes de começar as obras? Essa é a grande pergunta, né? Eu não sei, eu não tenho certeza disso. Vai ser um pouquinho melhor, sim, pelo menos internamente em Tel Aviv vai melhorar. Agora, o que falta é você realmente melhorar o acesso a Tel Aviv, né? Porque o maior problema do trânsito de Tel Aviv é para quem mora fora de Tel Aviv, né? E precisa chegar na cidade. E isso, o VLT, ele vai resolver muito pouco para habitantes de 3, 4 cidades da região metropolitana de Tel Aviv. Quando você tiver as outras linhas, e aí eu espero que eles construam essas outras linhas mais como metrô do que como VLT, aí isso pode realmente ajudar. Por enquanto, eles estão construindo uma só linha, né? Eles estão começando as escavações de uma das outras linhas, só que só a escavação ela vai demorar 5 anos. Então, eu acho que quando eu tiver netos, talvez a gente tenha umas outras 2 ou 3 linhas do metrô, do projeto de metrô de Tel Aviv dos anos 70. Interessante essa questão toda aí do obsoleto, né? Que a gente, passando pelo centro do país, né, a quantidade de obras relacionadas ao transporte público são gigantes, né? Tem trem sendo construído em tudo que é canto, né? O sistema ferroviário aqui também do país é muito ruim, né? Muito pobre. Eles estão desenvolvendo isso, é verdade seja dita, desenvolvendo esse trem, construindo esse trem rápido, né, de Jerusalém, Tel Aviv, que também atrasou anos, né, cara? Eu acho que a obra, enfim, não sei dizer quantos anos era para ser e quantos anos acabou foi sendo, mas enfim. Foi 3 anos mais, demorou 3 anos também mais do que eu. Então, eu me lembro que o final nada funcionava e a parte elétrica não funcionava, assim, aquela confusão, mas hoje funciona. A mesma coisa do VLT de Jerusalém. Eu me lembro que eu vim aqui em 2005 pela primeira vez, já estava em obras o VLT no centro de Jerusalém, na Rehov Yafo, na rua Yafo, e eu vim morar aqui em 2010 e o trem só começou a funcionar já era 2011, ou seja, 6 anos depois da minha primeira visita aqui, quando o trem começou a funcionar, e também uma série de atrasos. Eu acho que essa coisa do atraso é muito comum aqui também, né? Ninguém leva a sério o período inicial de obras, seja para obras públicas, né, como de estradas e ferrovias e tudo mais, como também obra de prédios, né? Várias pessoas, já conversei com várias pessoas que compraram apartamentos na planta e demora anos. Aí, o cara, vou entregar o prédio em setembro de 2022 e a gente está em setembro de 2000, vai chegar em setembro de 2023, os caras ainda não receberam o apartamento. Nada acontece no prazo. E eu sempre penso nessa questão aí realmente do obsoleto. Principalmente quando eu vejo que você estava falando do acesso a Tel Aviv, eles estão construindo agora mais uma linha, mais uma, como é que chama isso? Não, mais uma faixa na Estrada 1 entrando em Tel Aviv, também fazendo parte do projeto de expansão da ferrovia, já que eles estão também estão construindo um novo ramal, né, na estação de trem, porque na verdade a grande maioria do sistema ferroviário aqui, ele só tem uma linha de trem, né, subindo e uma descendo, ou seja, você não tem como ter um trem rápido de Haifa até Tel Aviv, porque ele vai ter que parar em Haifa, em Netânia, em Herzliya, e depois chegar em Tel Aviv, né? Porque é uma linha só, o cara não vai ter como passar os outros trens que estão na frente dele. Então é isso que eles estão tentando fazer agora. Mas eu sempre penso nessa questão aí do obsoleto, porque a população do país cresce absurdamente, eu não sei até que ponto essas obras de desenvolvimento do país, elas darão conta do futuro, quando as próprias obras estiverem prontas. Enfim, elas não acompanham. Eu não sei como enfim, como eles pensam isso, mas é sempre essa questão, já que é sempre tão para um futuro e o país continua desenvolvendo de uma forma tão grande, crescendo absurdamente. O crescimento populacional aqui é muito louco, né? Muito grande. Então, realmente sempre entra na minha cabeça essa questão aí se quando estiver pronto já ainda vai servir para alguma coisa ou se a gente continua sempre enxugando o gelo. Mas isso é o que tem, né? É o que tem. Esperamos aí que fique pronto e que as pessoas possam andar de VLT em Tel Aviv o mais rápido possível. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burri. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está muito ativo nessas últimas semanas com esses protestos contra a reforma judicial. O João acompanhando lance a lance, momento a momento, estas movimentações sociopolíticas em Israel. O goleiro brasileiro
naturalizado israelense Daniel Tenenbaum encerrou sua participação no Maccabi Tel Aviv. Foram entre 6 a 7 anos, vários títulos, vários momentos muito bons, vários minutos sem tomar gol. Foi um goleiro que marcou época, ficou muito famoso no Brasil também, porque ele teve que fazer o exército aqui em Israel, 2 anos de exército, meio turno, levando junto com a carreira de futebolista. Ele encerrou o contrato no Maccabi Tel Aviv, mas ainda não divulgaram qual o destino dele. Ele está resolvendo algumas questões, não se sabe se ele vai voltar ao Brasil ou vai jogar em algum lugar. Um grande goleiro que tem mercado. Assim que tiver informação, nós vamos divulgar qual vai ser o destino dele. Lembrando que aqui em Israel, fora o exército, ele terminou também um MBA, terminou uma especialização, uma pós-graduação na área de administração e economia. Ele que já era formado no Rio de Janeiro pela PUC. É isso aí, então, um grande abraço. Obrigadão, mestre, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui, finalmente cheguei na minha casa. Isso aí, oba-oba, chegou em casa, chegou são e salvo, é isso que importa. É bom gravar do estúdio móvel, né, cara? O tempo passa, o tempo voa e você vai dirigindo, né? Uma coisa, tudo bem. É isso, beleza. Então nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio, cara. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.